A participação feminina na política é o tema do Alesp Conecta de hoje. A nossa convidada é a cientista política e escritora do livro Campanhas Políticas nas Redes Sociais, Juliana Frattini. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada por participar do nosso Alesp Conecta. Tudo bem, Amanda? Oi, gente. Tudo bem por aí? Obrigada. Bom, tema participação feminina na política. Estamos dentro do Legislativo Paulista. Acabamos de comemorar o Dia Internacional da Mulher, né? 8 de março. E aí eu tô aqui com alguns dados, Juliana, da União Interparlamentar. A UPI mostrou que no ano de 2019, as mulheres representavam 24,9% dos parlamentares no mundo. Queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa participação feminina atualmente. O que mudou, né, dos anos passados para atualmente em 2020? O que mudou basicamente foi o interesse das próprias mulheres já envolvidas com algum tipo de iniciativa, não só política, como social ou em suas comunidades, que perceberam a importância de participar de ambientes institucionais da política. Começaram a perceber o poder como um instrumento de transformação social, não só para suas próprias comunidades ou para os seus projetos, como para si mesmas. Então, todo mundo aí que está escutando, ouviu em algum momento a questão do empoderamento, né? Foi uma pauta que foi muito ampliada nos últimos anos. Então, essa questão do empoderamento veio como um incentivo para que as mulheres também fossem ocupar mais postos de poder. Então, eu acredito que basicamente isso que tem acontecido. E os movimentos de mulheres, que cresceram muito também nos últimos anos, embora esse número de mulheres dentro das instituições políticas continue ainda muito baixo. Bom, como você falou, essa questão do empoderamento feminino, que é uma pauta que está sempre aí, né, em alta. Queria que você falasse de que forma que esse empoderamento, essa visão de que a mulher pode estar nos mais diversos locais da sociedade, inclusive na política, como que isso pode, de alguma forma, ajudar a mudar esses dados, né? Aumentar a participação feminina. Eu falei aqui em 24,9%, é menos da metade. Então, a gente tem uma situação que eu acho que ela não é tão simples, né? Nós temos uma expectativa de que as mulheres realmente estejam nos ambientes de poder, mas não necessariamente seja o que elas querem. Eu posso te dar um outro dado também? Claro. E aí eu vou te dar esse dado para explicar qual vai ser a minha resposta, porque toda vez que eu dou essa resposta, gera sempre um burburinho. Um burburinho, isso não quando eu não recebo xingamentos, às vezes, nas redes, porque a virulência do ambiente digital, mesmo em relação à mulher, é muito grande também. Não só promovida pelos homens, também pelas mulheres. Então, nós temos uma série de mulheres que se colocam com posturas, assim, que elas dizem que são abertas, progressistas, ou que elas querem igualdade, mas elas tratam as outras mulheres com o mesmo grau de virulência. Então, eu vou expor esses dados aqui para poder depois te explicar. Olha, quem realizou foi o grupo Elas no Poder. Você já deve ter ouvido falar sobre Elas no Poder. É um outro movimento de emancipação feminina e que quer contribuir para que as mulheres cheguem ao poder. Nós temos alguns hoje, né? Esse é um deles. E aí, o grupo fez o seguinte: fez um questionário, responderam 4.111 mulheres em todas as regiões do Brasil. E aí eles perguntaram por que as mulheres iriam ou não para a política, se elas poderiam participar ou não. E olha, entre as mulheres que afirmaram não querer se candidatar, a justificativa mais comum foi falta de perfil. Então, a gente teve aqui, a gente não, né? Os dados mostram aqui que 40% das mulheres não se identificam com o ambiente da política também, né? Não está no foco, 20%, desinteresse 13%, incompatibilidade com partidos 2,5% e falta de apoio 1,7%. Muito bem. Então, juntando outras pesquisas que também abordam um assunto feminino em relação ao poder, nós temos o seguinte: o poder, nem todas as mulheres realmente se interessam
Nem todas as mulheres querem estar para a política e acredito que nós temos que respeitar isso. Então, tem mulher que é mulher de poder, então poder é essas mulheres, e tem mulheres que não são de poder, elas querem independência delas, elas querem autonomia, mas elas não querem necessariamente ter cargo político, ou ter uma posição política, ou participar de debates políticos, e a gente precisa, sobretudo, aprender a respeitar, porque eu acho que isso sempre passa das conversas, né? Mas, vamos lá, para quem é de poder? Para quem é de poder, qual que é o principal problema hoje? É o modelo estruturado que é realmente machista, dentro dos próprios partidos. Nós temos agora a questão das cotas de 30% para as mulheres, mas não significa, ainda assim, que elas sejam preenchidas completamente por mulheres que tenham interesse em se candidatar. Nós vimos muitas candidaturas laranjas nos últimos anos, né? Até, se eu não me engano, foi no Piauí, uma chapa toda foi cassada porque foi descoberta que a candidatura mantinha candidatos laranjas. Então, dentro dos partidos, ainda é muito difícil as mulheres chegarem, se colocarem, lutarem pelo poder ali, e elas têm que se fazer valer. Agora, o que tem um outro grupo de mulheres batalhando não é pela cota dentro dos partidos, é pela cota das cadeiras. Então, quem não é uma cota em relação a quem vai disputar, quantas pessoas vão disputar dentro do partido, mas quantas cadeiras serão ocupadas nos parlamentos. Você está entendendo? Sim, Então, quantas mulheres efetivamente estão dentro dos parlamentos, isso, não as que concorrem. Isso, quantas cadeiras seriam disponíveis para as mulheres dentro do parlamento? É uma proposta mais interessante ainda, para facilitar essa inserção feminina. Então, não sei se respondi toda a sua pergunta, Não, mas... sim. E aí você citou essa questão de que os partidos têm que ter cotas, né? 30% das candidaturas têm que ser reservadas para mulheres. Pensando em alternativas como essa, que são impostas aos partidos, de que forma, né? Que outras medidas poderiam, de certa forma, garantir um espaço para as mulheres na política? Seja tanto nas candidaturas, tanto... né, ocupar de fato o cargo. Que outras coisas você acha que poderiam ser feitas para que as mulheres tivessem mais espaço? Então, eu acredito que, sobretudo nessa proposta de que sejam garantidas vagas dentro do parlamento, ela é uma proposta interessante, mais do que a competição, de novo. Então, se tivessem garantidas 50% de vagas dentro do parlamento para que as mulheres se candidatem e que ocupem essas vagas, eu acho que é uma opção mais razoável, né, para garantir a inserção da mulher dentro do parlamento efetivamente. Agora, a gente tem que desmistificar uma coisa diante daquilo que eu comentei com você sobre as mulheres não quererem participar ainda. Os partidos também, muitas vezes, ficam numa super saia justa, porque eles não encontram. É que nós estamos, não se esqueça, num centro urbano, numa megalópole, que é São Paulo. Sim. Então, nós temos uma multiplicidade aqui de interesses muito grande e de mulheres muito em disputas, querendo se envolver com a política. Mas imagina isso no Brasil todo, em cidades menores, em cidades que ainda são mais conservadoras. Às vezes os partidos não encontram mulheres para ocuparem esses 30% de vagas para as disputas. Então, os partidos também estão numa saia justa em alguns aspectos, porque não há, em algumas regiões, mulheres com interesse suficiente para poderem integrar a instituição política. Entendeu? Então, assim, aí o que se pode fazer num cenário como esse? Como nós temos o ideal de incluir mais mulheres no ambiente de disputa e na política institucional, criar mecanismos de incentivo, de educação, de integração, indo às regiões mais afastadas, fornecendo uma educação política mais ampla, enfim, não só nas escolas, mas em meios comunitários.
Então, e tem grupos que fazem isso. Então, a gente tem o próprio Elas no Poder, que fez essa pesquisa, que eu comentei aqui com você no início. É um grupo de incentivo a candidaturas femininas. Nós temos também o Vote Nelas, que é um grupo de incentivo a candidaturas femininas. O Brasilianas, que é um grupo de incentivo a candidaturas femininas. Então, nós temos vários grupos fazendo isso, mas esses grupos ainda são muito pequenos, se nós pensarmos em Brasil, certo? Então, são iniciativas que elas devem continuar. Mas sempre lembrando, de novo, Amanda, eu faço de novo questão de ressaltar isso. Poder é para quem quer, não é para todas as mulheres. Assim como nem todos os homens que têm um espaço mais aberto para participar da vida pública têm interesse em participar da vida pública, é uma ilusão a gente achar que todas as mulheres vão querer participar da vida pública e que isso é uma obrigação para elas poderem dizer que são realmente independentes, que elas são realmente alguma coisa. Você citou a questão da educação como parte desse processo de despertar o interesse nas mulheres que querem, né, participar da política. Como que isso poderia ser feito? Será que isso também não teria que ser trabalhado já na juventude? Para a gente mudar o cenário quando as mulheres chegam na idade que podem, enfim, participar de eleições, né, que estão aptas a isso? Então, a educação política para a juventude, ela realmente é muito importante. Mas ela não acontece só na escola, ela acontece em outras instituições sociais também. Dentro da própria igreja, atualmente, existe um tipo de educação política dentro da própria igreja, porque partidos políticos estão integrados diretamente com grupos religiosos. Eles vão fornecer um tipo de educação política que não necessariamente está dentro de um ideal progressista, um ideal de alguma determinada vertente ideológica, pode ser mais conservador. Então, nós temos grupos da igreja que são criacionistas. Então, é um tipo de educação política, mas é essa educação política que está dentro da nossa perspectiva ou não? Você está entendendo? A coisa vai ficando cada vez mais complexa. Ou a gente quer uma perspectiva de educação política científica voltada para o entendimento da democracia em relação às instituições de um mundo que não é criacionista. Então, é um outro tipo de educação. E esse jovem, ele está o tempo inteiro sendo bombardeado com todas essas informações, não só na escola. Daí tem a questão da escola sem partido. Então, como é que vai ser essa educação política dentro da escola? Ela vai ser limitada a alguns aspectos da política? Porque, veja bem, hoje na escola, se um professor está falando sobre acontecimentos históricos, portanto reais, factuais, como uma ditadura militar, como um processo histórico em que, com várias vertentes ideológica, liberal, socialista, se o professor pode ser acusado de tudo quanto é coisa e ele não poder nem apresentar o factual para o aluno. Esse tipo de cerceamento do saber prejudica imensamente a educação política de todos os jovens e de todas as pessoas. Para que as pessoas e os jovens tenham a capacidade de construírem uma perspectiva política adequada na qual ele possa se sentir à vontade em se inserir, ele precisa ter acesso a todo tipo de conhecimento. A gente não pode cercear o saber histórico, o saber factual, só que, no entanto, isso tem acontecido. Neste primeiro bloco, Juliana conta como é o cenário da política atual e o espaço que vem sendo ocupado pelas mulheres. A gente estava falando com a relação à educação. Você falou do jovem ser bombardeado com informação, né? Queria que você falasse um pouco desse
essa questão das redes sociais hoje em dia e de que forma elas podem auxiliar as mulheres que têm vontade de entrar para a política, se podem ser um meio para trazer informação sobre política. Tá. Então, primeiramente, jovem e mulheres, né, todos devem ter acesso ao saber, que é o saber institucional que a gente encontra nas instituições de ensino e depois essas mesmas pessoas vão ter acesso a outros conhecimentos em outras instituições, como a religiosa que eu comentei, que é um exemplo. Aí nós entramos para as instituições de mídia. Né? Então, nós temos os jornais que informam constantemente sobre os acontecimentos políticos. Existem colunas de opinião que devem ser lidas também. Então, é um meio de acesso. E aí, lembrando que a imprensa brasileira hoje está sendo fortemente bombardeada. O que é um problema relacionado à livre informação, a capacidade das pessoas, a possibilidade das pessoas se informarem adequadamente sobre os assuntos políticos. Imprensa bombardeada é um problema, assim como as instituições de saber bombardeadas também é um problema. E nós temos a internet, as redes sociais. As redes sociais não são instituições, isso eu quero deixar muito claro. Embora as pessoas encontrem informações ali dentro das redes, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, que mais? Do Twitter, elas não são instituições nem de saber, como as escolas, e não são instituições de mídias como a imprensa. O que significa que, nesses ambientes, todo mundo e qualquer pessoa pode escrever absolutamente o que quiser, sem qualquer tipo de filtro. Certo? Então, são ambientes basicamente propícios para fake news, como nós estamos vendo aí. São ambientes propícios também para que as pessoas estabeleçam relações mais personalistas com as outras pessoas, porque são redes sociais, são redes de contatos. Então, e sem um mediador. Então, é um ambiente em que a emoção prevalece muito, a crença pessoal prevalece muito, sem que necessariamente ela seja verdadeira, né? No sentido de ser factual. Agora, é preciso tomar muito cuidado com o tipo de informação que é produzida e que é consumida, porque tudo ali que circula é um consumo de informação, certo? Na rede. Então, o que você publica tem que ser um bom produto, porque alguém vai consumir aquele produto, né? Se você publicar um conteúdo ruim, as pessoas vão consumir um produto ruim seu, ali no ambiente da sua rede. Se você consumir uma informação ruim, você está consumindo um produto ruim, que vai gerar uma série de malefícios, não exatamente para o seu corpo, mas sua mente, porque vai provocar distorção a respeito de determinados fatos e acontecimentos e até pessoas, e até na destruição de reputações. Agora, mulheres que queiram fazer uma campanha digital bacana, interessante, é importante o quê? Que elas criem os seus próprios canais ou utilizem já os seus canais existentes. Procurem fazer sempre uma integração dos conteúdos. Então, criando a pessoa vai precisar criar não é uma imagem, mas uma identidade ali no ambiente digital que ela possa trabalhar mesmo antes da campanha até o final da campanha. Então, com o que ela se identifica? Com quais assuntos, com quais os temas ela está trabalhando? Então, a quem interessam esses temas? Quais são os grupos a que interessam esses temas? E buscando esses contatos. É que a coisa é muito mais complexa. Eu estou tentando resumir muito. Mas ir buscando os grupos de interesse relacionados com aqueles temas que ela vai trabalhar. Eu posso só dar um exemplo aqui, rapidamente, de uma aula que eu dei na Câmara Municipal no último sábado, para as pré-candidatas que vão disputar o pleito de agora, né, de 2022. Então, como é um pleito municipal, nós, a princípio, estávamos muito concentradas na abordagem dos bairros, nas temáticas que interessam aos bairros e às regiões. E aí apareceu uma pré-candidata que falou assim, olha, o meu tema principal de trabalho vai ser o lúpus, porque a minha filha tem lúpus, então eu quero
conversar com as pessoas que tenham interesse sobre esse tema. Então, é uma estratégia diferente, não é uma estratégia regional, entendeu? Não é para falar sobre o bairro que ela vai cuidar, por exemplo, eu não lembro qual que era o bairro dela, mas vamos supor que ela fosse de São Miguel Paulista. Ela não está falando com o público da Zona Leste, vocês estão percebendo? Ela está falando com a São Paulo inteira, onde tem pessoas com interesse em tratar a doença do lúpus. Vai tratar sobre saúde pública. Vocês estão entendendo? Então, são estratégias diferentes, mesmo no ambiente digital, nos grupos em que ela vai procurar para tratar no ambiente digital. Quem ela vai, de que maneira e como ela vai fazer o tagueamento desse assunto para gerar mais informação, para estar dentro mais dos debates, para encontrar o público certo dela. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda relacionando com essa questão da rede social, uma outra coisa que a gente tem falado bastante é a questão da representatividade, do quanto ter mulheres ocupando espaços é importante. Queria que você contasse para a gente um pouquinho de que forma essa maior participação de mulheres, como você falou, né, dessa aula que você deu para as pré-candidatas, de que forma ter mais mulheres na política, pensando a longo prazo, pode ser um incentivo para as futuras gerações, para as meninas que ainda vão crescer e que podem despertar esse interesse por política? Pode e deve. Pode e deve. Infelizmente, nos últimos anos, as mulheres ficaram muito aquém em relação a ocupar postos de poder, né? Assim, altos postos, não só no ambiente da política, como também no ambiente corporativo, até mesmo dentro da casa, né? Embora mulheres tenham um número muito elevado das quais são responsáveis pelas famílias, nem sempre elas davam a palavra final dentro da própria casa que era delas, ou é delas, né? Agora, a gente tem que abrir esses espaços de incentivo, como eu estava dizendo antes. E nós temos grupos, já instituições da sociedade civil que estão contribuindo para essa inserção das mulheres no ambiente político. E acredito que a imprensa também tenha colaborado bastante, esteja colaborando bastante. As próprias instituições aqui, ó, a Lesp, nós estamos na Assembleia Legislativa de São Paulo, que me trouxe aqui para falar exatamente sobre esse tema. Então, a instituição, ela está se abrindo também para que esse tema seja tratado. A Câmara Municipal fez o mesmo, em São Paulo. Agora, os partidos têm feito o mesmo, embora eu tenha dito que encontrem dificuldade em alguns aspectos para trazer essa mulher para a disputa da política institucional. Porque, olha, política institucional não é fácil. Não é todo mundo que quer disputar uma eleição, disputar poder. É muito complexo. Então, tem que, assim, a gente tem que estimular para que esse desejo seja percebido, ou aflore, ou seja percebido em mulheres que têm essa característica de liderança, que têm uma característica de conseguir estabelecer acordos, que são perfis diferentes, mas que são muito propícios para o ambiente da política, que têm o interesse em fazer trabalhos um tanto social, enfim, mas que essencialmente que gostem de poder. Então, a gente tem que realmente estimular e tratar o poder não como uma coisa suja, porque hoje a gente trata o poder, de um modo geral, como algo sujo, como algo que corrompe, como algo que é ruim. E não é ruim. Poder é ótimo, poder pode ser maravilhoso. E a gente tem que mostrar isso para as mulheres também, entenderam? Agora, de novo, poder é para quem quer, não é para todo mundo, né? Nós falamos das mulheres que querem concorrer, que já ocupam postos políticos. Mas eu também queria que você falasse um pouquinho da mulher eleitora. Que a mulher como eleitora também tem a sua participação. Qual que é a importância da participação política? De repente, a mulher não quer concorrer, não quer ocupar um posto público, mas tem a mulher também que vai votar. Qual que é a importância dessa participação feminina nessa parte da política? Olha, eu acredito que nós temos, assim, um ideal, nós preferiríamos que as mulheres votassem em mulheres, né? Mas, como eu disse a você, Amanda, no começo,
as mulheres estendem muito o dedo assim no nariz da outra para dizer: ah, você é assim, ou você é feminista, ou você não está seguindo o feminismo, você é uma machista, você é isso, isso e aquilo. Primeiramente, elas precisam ser mais cordiais uma com as outras e também acreditarem que mulheres também sejam capazes de representá-las. Igualmente, que as mulheres sejam fortes, que elas são tão fortes ou quanto a própria pessoa que vai votar, ou até mais forte, capaz de representá-la. Então seria muito bacana, mas de um jeito assim cordial, que mulheres votassem em mulheres. Não obrigatoriamente que seja assim. E seria muito desejável, veja, desejável, que as mulheres aprendessem a de fato respeitar umas às outras, independentemente da posição partidária que elas escolham uma para as outras. Aqui nessa casa, a Isa Pena, um tempo atrás, ela teve uma postura que ela falou coisas de mulheres lá Na tribuna? na tribuna, isso, me fugiu a tribuna. Na tribuna, ela foi muito achincalhada. Eu vou te falar, não é nem o meu estilo de narrativa que ela utilizou para falar sobre as mulheres. Mas ela sofreu de muitos xingamentos, isso não pode. Assim como deputadas do PSL, por exemplo, que tem uma posição muito divergente da Isa Pena, e são xingadas o tempo inteiro porque são de direita, tem um posicionamento de direita que não necessariamente é virulento, mas porque é conservador. Então, isso não pode. Então, e a mulher que está em casa lá, que vai votar, ela tem que ver essas coisas. Elas precisam ser cordiais. A gente tem que tentar buscar, de fato, essa sororidade. Não dá para ficar pedindo cabeça de outra mulher. E não dá também, mesmo nós aqui defendendo o empoderamento, que a gente saia de uma sociedade machista e caia numa sociedade feminista autoritária, com mulheres, uma querendo pular em cima da cabeça da outra. Então, isso também não pode, né? Então, assim, bom senso, cordialidade, sororidade. Vai buscar o que as mulheres estão fazendo e é isso. Outras mulheres, né? A proposta de outras mulheres e é isso. Bom, você falou dessa questão da sororidade, né? Que é outro assunto que está bastante em alta. A gente tem falado muito de mulheres, apoiar outras mulheres. E isso é o que você falou, é importante, né? Parlamento Paulista, a gente tem, enfim, mulheres dos mais diversos partidos e o respeito, né? Então, a outra que eu me lembrei aqui, a Janaína Pascoal, muito xingada também. Então, para você ver a diferença de Janaína a Isa Pena. O que é isso, gente? Tem que ter um respeito pela mulher, independentemente do qual partido ela esteja. Ela representa um filão da sociedade, assim como os parlamentares homens, né? Agora, partir daí, pode ter divergências de ideais, de posicionamentos ideológicos, de posicionamentos políticos, só que daí, para querer difamar a mulher, aí não dá. São só exemplos, tá? Não, São claro. só exemplos. Poderiam ser outras parlamentares aqui que devem passar pela mesma coisa. E aí, rapidinho para a gente fechar, o que você espera, por exemplo, do futuro, né? Olhando para essas mulheres que querem participar de política, o que você espera que a gente tenha daqui a alguns anos? Eu espero que a gente saiba lidar com as inspirações, que nós possamos inspirar as mulheres que querem participar, inspirar outras mulheres a entrarem no jogo de disputa, no jogo eleitoral, e que a gente tenha muito respeito com quem também não queira fazer parte. A gente precisa aprender a ter respeito, porque, de novo, tem mulher que quer ficar lá na casa dela cozinhando para os filhos, para os enteados, quer tá fazendo uma outra coisa. Ela não pode ser desqualificada porque ela seguiu essa outra posição. Tem mulher que quer ser bióloga,
sei lá, que quer fazer um outro trabalho, ela quer se empoderar no ambiente de trabalho dela, que não tenha necessariamente nada a ver com política ou engenheira. Você está entendendo o que eu estou falando? É Sim. qualquer profissão. A gente tem que respeitar. Bom, importante tratar desse tema, né? A gente tem aí eleições, como você citou, 2022, um tema que está sempre aí em alta. Gostaria de agradecer a sua participação, Juliana, a sua contribuição muito importante aqui no Alesp Conecta. Obrigada por trazer dados, por contribuir com a nossa discussão. Tá. Eu posso falar do meu livro, para quem se interessar? Claro. Então, Amanda, recentemente tem até uma outra deputada da casa aqui que participou. Eu organizei um livro chamado Campanhas Políticas nas Redes Sociais, para tratar de toda essa conjuntura de disputa no ambiente digital dos últimos pleitos, sobretudo de 2018, contando o que aconteceu em relação ao Facebook, ao WhatsApp. E eu convidei diversos articulistas, marqueteiros digitais que trabalharam em inúmeras campanhas. Então, assim, campanha do Alckmin, campanha da Erundina, campanha do PSL, do Príncipe Orleans de Bragança, campanha da Marina Silva. Então, todos os tipos de campanha. Campanha do PT, com a Dilma, do Márcio França. Então, bem eclético mesmo, para ser um livro democrático. E aqui da casa tem a Marina Elô, que é da Rede e contou um pouquinho sobre a campanha dela no digital. Então, para quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto, a Campanhas Políticas nas Redes Sociais, a organização Juliana Fratini sou eu e a editora Matrix, tá bom? Pode encontrar na internet. Muito obrigada pela participação, Juliana. Juliana. Muito obrigada, viu? Esse foi o Alesp Conecta de hoje, conversando com a cientista social Juliana Fratini. Fique ligado no nosso próximo programa.